Saudações, muito bem-vindo a este espaço de entrevista. Hoje recebemos o antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dr. Brazão Mazula, a quem agradeço pela disponibilidade para conversar conosco. Dr. Brazão Mazula, obrigado. Vamos falar nestes minutos de entrevista sobre o recente processo eleitoral da semana passada, dia 11 de outubro, um processo que tem sido alvo de muitas contestações devido a aspectos de transparência e integridade do próprio processo. Mas antes de mais, queria, Dr. Brazão Mazula, saber o que pensa, que leitura faz sobre este processo eleitoral que o país acaba de viver? Que leitura que eu faço é difícil, porque é um processo que se complicou. É difícil fazer a leitura. Porque estas são sextas eleições autárquicas, não é? Portanto, se é de 5 a 5 anos, significa que já há 30 anos, não é? 30 anos é um jovem maduro. É uma idade de juízo. É uma idade de saber o que faz. E até 30 anos, um jovem pode ter já 2 filhos a educá-los. Portanto, para dizer que é triste que estas sextas eleições autárquicas enveredaram por uma desorganização. No fim e ao cabo, o que é desorganização? Quer dizer que quando os editais das mesas de voto não correspondem com os editais que entregam os delegados, já é uma desorganização. Quando os números dos votantes é muito superior ao número dos inscritos, também é uma desorganização. Quando há de olhos bem abertos e fechados, aparecem membros das mesas de voto com mais de um voto na mão, né? Quer dizer, com preenchimento de votos, é uma desorganização. Quer dizer, por isso que eu digo que é complicado este. É uma desorganização, na sua visão, de falta de experiência na organização dos processos, ou uma desorganização que pode abrir espaço para outro tipo de interpretações? Falta de experiência não, porque trata-se de uma sexta edição de eleições autárquicas. Além disso, também já tivemos eleições gerais multipartidárias, presidenciais, parlamentares, provinciais. Portanto, o STAI já devia ter acumulado uma experiência de organização minuciosa, porque o processo é delicado, né? Precisa mais uma organização minuciosa, em detalhe, do que está a acontecer, o que vai acontecer e as consequências, né? Portanto, eu acho que não quero acreditar em falta de experiência, né? O que posso pensar que foi premeditado, né? Mas premeditação significa também malícia, né? Acho que o STAI e a CNE têm de aprender de uma vez para sempre uma organização limpa do processo, né? Falando de transparência e integridade, vê nestas eleições um processo que foi transparente e que pode ser classificado como íntegro? Uma desorganização nunca dá um resultado limpo. É uma questão lógica. Tanto assim como também um fruto bom vem de uma árvore boa, bem podada, bem limpa, bem tratada, né? Portanto,
estas eleições, para mim, dão indícios de não transparência do processo. E, de fato, né? Pois é triste. Eu, pessoalmente, como o senhor introduziu, fui presidente da CNE, né? E a expectativa é que 30 anos depois as coisas quase que correm automaticamente, né? De uma maneira limpa. Mas hoje, o que se passou nestas eleições, acho que não sei como classificá-las. Né? É esta Comissão Nacional de Eleições com a qual sonhou 30 anos depois, tendo em conta que está entre aqueles que praticamente instalou ou começou este processo que hoje já faz cerca de 30 anos de organização de processos eleitorais no sistema multipartidário. É isto que pensava desses órgãos cerca de 30 anos depois? Não, foi o que eu disse, quer dizer, depois de 30 anos, todos nós, não é só eu, quer dizer, uma parte dos cidadãos, esperávamos que o processo fosse tão limpo que não deixasse dúvidas a ninguém. É claro, não digo que tudo corra 100%, né? Há sempre uma falha, ou porque a fábrica atrasou, ou porque o transporte, ou porque estamos no tempo de chuva. Quer dizer, é difícil 100%. Mas também é difícil acreditar que 100% do processo esteja mal. Então não é isso que sonhávamos, não. Pois. Houve problemas específicos relacionados ao papel dos presidentes das mesas de voto. Houve situações em que voluntariamente recusaram-se a assinar editais, houve situações de desaparecimento de editais. Os órgãos eleitorais dizem que se houver ilícitos, estas pessoas devem ser responsabilizadas criminalmente pelos tribunais. Da parte dos órgãos eleitorais, tendo em conta que contratam estas pessoas para fazerem o seu trabalho, o que é que se pode esperar ou o que é que se deve esperar da sua atuação perante esta atitude dos membros das mesas de voto? É entregar à justiça ou eles têm um papel na dimensão de responsabilização também interna? O que é que pensa disto, tendo em conta que passou pela direção da Comissão Nacional de Eleições? Sabe, por isso que eu disse que é difícil classificar este processo, porque é um processo político, processo social, mas também um processo jurídico. Então, com o processo jurídico, temos que esperar o que é que a justiça vai dizer. Portanto, nós não podemos antecipar e pressupor o que é, porque nós tenho pessoalmente a expectativa que a justiça funcione, né? Portanto, vai dar razão a quem tiver razão. Mas também o processo social, né? Quer dizer, a sociedade vê e a justiça não pode ficar fora do que a sociedade vê, porque ele próprio, sendo juiz, ser advogado, também um cidadão desse país vê, não é? Só que ele é dado uma responsabilidade de usar a lei e a sua consciência para decidir, né? Portanto, mas também é social, eu digo que é político porque há interesses políticos, né? Precisamente para a parte política, todos os partidos querem ganhar, isto é normal, né? Mas também tendem a aprender também a ganhar e perder, né? Desde que o processo seja limpo, né? Seja limpo. Portanto, é um pouco, olha, se posso pensar, eu penso que os presidentes das mesas da Assembleia de Voto, se fosse um ou dois, eu diria, bem, foi um acaso, talvez o contrato não foi bem feito, e ele chegou ao terreno, viu que não era aquilo, né? Então acabou não assinando, né? Então viu a responsabilidade do processo,
Então, de qualquer maneira, mostrou-se infantil, né? Porque eles foram preparados para onde iam, para ser o que significa presidente da mesa de Assembleia de Voto, quais eram as responsabilidades, portanto, e ele aceitou, portanto, devia assinar o processo. Se não assinou é porque há qualquer coisa que ele viu, né? Portanto, é adulto. Agora, eu penso que como foi uma coisa constante e muitos, eu duvido muito que seja só uma atitude singular, pessoal. É uma orientação. Eu tenho de pensar que foi uma orientação, né? De provocar desordem. Naquela desordem, a polícia interveio e também provocou a desordem também. Nesse processo, a polícia não manteve ordem de segurança, né? Abertamente, a polícia foi também atiçadora da desordem também, né? Da desordem, quer dizer, tá, não se tornou imparcial, não se tornou republicano, né? Portanto, é um pouco... É triste também que a polícia haja desta maneira. Portanto, que eles vão ao tribunal porque o tribunal não julga o partido político. A não ser que seja uma situação especial, mas julga o cidadão, né? Porque quem cometeu no terreno o ato foi um cidadão chamado presidente da mesa da Assembleia de Voto. Agora, isto tem de dar lição nas próximas eleições aqueles que vão concorrer para presidente da mesa da Assembleia de Voto. O que significa? Porque, ao fim e ao cabo, é ele que vai à justiça, ele que vai ao tribunal, e não aquele que o mandou, aquele que deu-lhe dinheiro, não sei o que o subornou, mas é ele que vai à justiça. E pode ter pena pesada, não? Segundo a lei. Como resgatar a credibilidade dos órgãos de administração eleitoral, tendo em conta tudo o que aconteceu? Acho que essa que é a questão de fundo, doutor Tio, para mim. Porque neste momento a credibilidade está abaixo do zero. Não digo que está em situação negativa, está abaixo mesmo do zero. Então é triste, né? Então é necessário que tanto a CNE como o STAI procurem forma de lavar a cara e apresentar-se de forma limpa o processo, quer dizer, assumir o que a lei eleitoral diz, né? Acho que a lei eleitoral dá ao STAI a responsabilidade técnica de organizar tecnicamente o processo de uma forma limpa. Dá também ao STAI a responsabilidade de subordinar-se 100% à CNE, o que não faz, né? O que nota-se desde as eleições, desde o licenciamento, né? Que o STAI não se subordina 100% ao STAI. Talvez, aliás, a CNE, este é outro problema também, né? Quer dizer, quando entende o STAI, emite as suas ordens. Quando entende o STAI, desfaz o que a CNE faz. Quando entende o STAI, dá ordens que não sabe de onde vem, né? Então, é um pouco essa imagem triste. A CNE também tem ou está de mãos atadas, ou então não tem poder suficiente que a lei lhe dá. A lei dá ao CNE um poder sobre o processo. A última palavra é da CNE, da CNE. Portanto, ele é que tem a palavra de... Eu posso dizer, quer dizer, penso que pelas denúncias do processo eleitoral, nota-se que há 2 STAIs e há 2 CNEs. Bem, eu vou me explicar. Né? Nós, na pedagogia de educação, a gente diz que há um currículo oficial, é aquele que é aprovado pelo Ministério, pela entidade superior da instituição, que se deseja que seja cumprido. Portanto, esse é um programa, um currículo oficial. E tudo deve ser montado para que esse currículo oficial seja realizado.
Mas há também o segundo chamado currículo real. O currículo real é aquele que, de facto, na prática, foi realizado durante o ano, que pode coincidir com o oficial na sua, ou pode não coincidir, até pode coincidir muito menos, 40%, 50%. Portanto, esse aqui é o... Qual é o esforço? O esforço das instituições, ou ministério, ou entidade, é fazer ao longo do ano que o currículo oficial, o currículo real, coincida com o currículo oficial. Porque, no fim, os alunos vão ser avaliados. E vão ser avaliados em base do currículo oficial e não o real. Daí se percebe reprovações também, massa, não sei o que, porque não há isso. Então, isso fica uma auditoria, uma inspeção, tá? Constante sobre isso. O que significa aqui na CNE? Quer dizer, que esta CNE e os tais são órgãos oficiais, aqui está criado na lei. Mas o processo indicou que há uma CNE fora, que há uma CNE real, quer dizer, há um STAI real. Quer dizer, o que é o STAI real? É aquele cujas ordens são praticadas. Aquelas ordens que diz, olha, tu não assinas atos, ou tu chamas a polícia, quer dizer, tu enches as urnas. Esse aqui é olha, até os secretários dos partidos desfazem a ordem da CNE lá onde estão. Quer dizer, portanto, isso que aconteceu só é possível porque alguém superior mandou fazer. Então, portanto, é triste que haja instituições oficiais para orientar e gerir, administrar o processo eleitoral e haja instituições não oficiais que de facto dirigem e geram o processo eleitoral, manipulam. Então, isso é que cria. Qual é a solução disto? A solução disto é esperarmos que os tribunais, sobretudo o Conselho Constitucional, dê uma orientação para que essas coisas terminem, não é? Depois criar uma própria consciência e responsabilidade de formação ética aos próprios partidos, né? Porque revela-se que os partidos não têm formação ética, né? Falou de é preciso que os órgãos eleitorais lavem a cara, corrijam as irregularidades no processo. Se fosse atualmente presidente da Comissão Nacional de Eleições, tendo em conta a configuração atual da própria CNE, juntamente com o STAI, tendo em conta também o aspecto de duas CNEs e dois STAIs, o que é que faria? Tendo em conta a sua resposta poderia ser uma espécie também de recomendação à luz à atual direção, na perspectiva de é possível fazer alguma coisa agora para lavar a cara dos órgãos eleitorais para este processo ou reformas só se calhar para processos futuros? Vou dar duas respostas. Uma primeira resposta é que é difícil responder a sua questão, porque está a colocar-me, se eu hoje fosse presidente da CNE, hoje não sou presidente da CNE, nem posso ser. Tem um presidente da CNE, portanto, que é uma figura pública, de respeito, né? Tanto da sociedade. Portanto, não posso responder, não, porque seria como que eu dar lição a uma figura dessas. Eu não tenho essa autoridade. Acho que mesmo eticamente não me fica bem. Não fica. Segundo aspecto, eu penso que o problema é os partidos devem evitar interferir no processo eleitoral, incluindo a Frelimo, porque nesse caso aqui é a Frelimo que está em causa. É a Frelimo que orquestrou este processo, que engendrou e que culminou mal. Talvez até não estou a ser muito correto. Eu não diria a Frelimo, diria o que eu constato neste processo que a Frelimo deixou-se infiltrar pelos tecnocratas. Os tecnocratas entraram na direção da Frelimo, na organização, a parte administrativa da Frelimo, e os tecnocratas são chamados experts, né? Aqueles que sabem, tá, mobilizam, etc. Tá, faz, e deixou-se infiltrar. Portanto, a minha sugestão seria
o partido purificar esses tecnocratas, porque também a imagem do partido ficou suja. Então, e a FRELIMO é um partido que não pode permitir que alguém suje a sua imagem. Não é? Aliás, nenhum partido, menos a FRELIMO, quer dizer, que é um partido que já vem desde... Portanto, a minha leitura é que a de FRELIMO deixou-se infiltrar na direção pelos tecnocratas, que fizeram o que fizeram, né? Incluindo essa desorganização. Quer dizer, para eles era, tecnicamente, quer dizer, não pensava que pagando 25 mil meticais, não sei, a mesmo de voto, ou 500 mil meticais ao diretor distrital de eleições, que para lá que tudo corria bem. Olha, o homem não vive só de dinheiro. Essas pessoas que receberam dinheiro são eles também que denunciam. Quer dizer, às tantas, a consciência chama a responsabilidade, né? Portanto, não se pode dirigir um processo de uma forma comercial, de comerciante, né? Então, para lá, bem, vamos dar dinheiro. Portanto, eu penso que a minha proposta é que também a FRELIMO resgate a sua imagem, como se usa também o verbo, purificar esses tecnocratas que mancharam a imagem do partido. Porque não vai ser fácil a FRELIMO resgatar a sua imagem, não? Então, esse é o desafio. Dr. Brazão Mazula, uma das minhas últimas questões é inspirada um pouco no último livro que escreveu, cujo título foi Vejo o País com os Olhos do Coração. Vendo o país atualmente a contestar esses resultados, com marchas na rua, em várias autarquias contestando os resultados, como é que espera que o Estado, a sociedade, reaja? O que é que espera das instituições, de quem detém o poder também, de modo a evitar convulsões sociais, para garantir que isto não termine mal? E assumir a sua responsabilidade como Estado. Eu disse uma vez, não sei se foi na CVO, em que a característica do nosso país é desconfiança. O Estado não confia no cidadão. O cidadão também não confia no Estado. As instituições privadas, mesmo públicas, não confiam no Estado e não confiam no cidadão. Este processo demonstrou que o Estado não confia no cidadão, não confia no voto do cidadão, que ele próprio cria o seu voto, né? Então, o que não é bom, então, dá este resultado. Portanto, falando com o coração, com os olhos no coração, que realmente o Estado confie no cidadão e faça um trabalho. Esse é o trabalho dos políticos, sobretudo dos políticos, mostrar confiança. Este cidadão é maduro, né? Todo aquele que vai votar a partir de 18 anos, com 18 anos já fez 12ª classe. E com daí para frente, esse cidadão pensa, reflete, vê e toma decisões. O Estado deve contar com isso e respeitar esse cidadão. Então, não pode ficar... Você pensa o que você pensa, nós faremos outra coisa. Não. O cidadão também... Essas manifestações são reações de falta de confiança no cidadão. Quer dizer, não se respeitou o voto do cidadão. O Estado não respeitou o voto do cidadão. Pois. Esta confiança que defende que o Estado deve ter para o cidadão é respeitando a sua vontade. A decisão do cidadão, porque quem vota é o cidadão. Quem está no Estado deve perceber que ele foi votado pelo cidadão. Então, deve respeitar o cidadão. O cidadão deve confiar também no Estado, porque ele não chegou lá sozinho, foi votado, foi você que votou nele. Portanto, é um pouco esta... Eu penso que é preciso resgatar, construir, não é resgatar, construir a confiança. O Estado, o cidadão, instituições. E os partidos. Muito obrigado, Dr. Brazão Então, Mazula, muito obrigado, pelo seu tempo e paciência. Fica assim para trás essa nossa entrevista com Brazão Mazula, antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, a falar sobre o processo eleitoral que o país acaba de viver e também as reações
a este processo de votação.